Olá, mulheres extraordinárias! Mais um dia, mais um episódio. Estamos aqui novamente trazendo para você conteúdos, temas relevantes. E neste mês não poderíamos falar de outra coisa senão da saúde emocional da mulher. Temos o privilégio de estarmos... Ela é anfitriã do podcast, ela já está aqui na casa, mas hoje ela vem como convidada. Psicóloga Bruna, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olá, mulheres extraordinárias! Eu não tinha conseguido vir ainda como convidada. Sim, é verdade. Aí agora que eu tô ajudando aí nesse projeto, daí conseguem me entrevistar. Que bom, eu espero que seja um momento abençoado, eu espero que possa ajudar muitas mulheres e que esse podcast possa chegar a pessoas que realmente precisem ouvir essa palavra. Com certeza. E você que está nos acompanhando, o tema de hoje nós vamos tratar principalmente de dois assuntos: depressão, ansiedade. Vamos falar acerca da perspectiva, psicológica. Nós temos aqui uma profissional que vai trazer informações, que vai trazer luz para nós sobre isso. Um tema tão relevante para nós mulheres, mas principalmente a perspectiva espiritual, porque nós entendemos que através de Jesus, que através da palavra, que através de tudo, do sacrifício que foi feito por nós, nós temos livre acesso a uma vida plena, uma vida curada, uma vida sarada. Amém. E, Bruna, já vou começar perguntando para você, porque eu vi um dado que me assustou bastante. A Organização Mundial de Saúde, ela aponta que a mulher, ela tem 2 vezes mais chances de desenvolver ansiedade, transtorno de ansiedade, e 3 vezes mais chances de desenvolver depressão. Isso em relação aos homens. Esse dado me alarmou, e eu gostaria de começar esse episódio perguntando para vocês se existe uma razão para isso, quais são os fatores que contribuem para que essa estatística, por exemplo, nos coloque nesses números tão alarmantes, Bruna. Então vamos lá, por que a predisposição da mulher ela é muito maior do que a do homem? A gente começa pelos fatores biológicos, né? Mulher tem muito mais hormônio do que homem. Então a gente vai para esse lado, porque várias pessoas, inclusive, elas acham que depressão, que ansiedade é só coisa de quem não tem o que fazer, coisa de desocupado. E não é. Se a gente for trabalhar com o fator biológico da coisa, existe um fator biológico também. Então a mulher, por ela ter essa questão hormonal muito diferenciada do homem, já coloca a mulher aí na frente para poder ter essa predisposição um pouco maior. Daí a gente vai para o lado social. A mulher, ela precisa estabelecer muitos papéis na sociedade que a gente vive. Se a gente parar para pensar, o homem, ele tem o papel dele, né, estabelecido, e ali ele fica, e ele não precisa rebolar muito para que ele se vire nesse papel. Já se a gente for pensar um pouco na mulher, a mulher, ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que ser profissional, e ela tem que dar conta de tudo. E no momento que ela assume isso, se ela falhar, meu Deus, a sociedade vem com um turbilhão em cima dela. Então, a mulher, muitas vezes, ela não consegue nem lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, porque ela vai ser julgada, porque ela vai ser exposta, porque ela é mulher, então ela tem que ser a super tudo, ela tem que dar conta de tudo, né? Foi colocado isso sobre a gente, de que a mulher, ela precisa ter superpoderes de dar conta de tudo isso. Então, eu acho que engloba tanto o lado biológico quanto o lado psicossocial da situação mesmo, de quanta responsabilidade é colocada sobre a mulher e que acaba se tornando uma carga muito pesada. Muito pesada. Interessante que eu me lembro de uma frase que eu ouvi a minha infância inteira. E você falou agora do aspecto social. Quando a gente estava em alguns ambientes, por exemplo, até num shopping ou numa loja, e uma criança fazia uma birra ou fazia alguma coisa, a primeira frase que saía até mesmo da boca de muitas mulheres é tipo assim: sua mãe não lhe educou? Você não tem mãe, não? Você não tem mãe? Então, é como se tudo que aquela criança conseguisse refletir de aspecto, às vezes, né, que não é o esperado. Não vou dizer que é negativo, porque a criança, ela tem a forma dela de se comportar, né? A forma dela de se regular é muito diferente do É adulto, muito diferente, né? do adulto. Mas muitas vezes nós já colocamos uma régua muito alta e já associamos isso à culpa da mãe, à culpa da mulher. É muito grande a responsabilidade da mulher, falando da questão da maternidade. E aí, no momento que a mulher, ela se torna mãe, e ela tem que dar conta de tudo isso, ela tá cuidando de um outro ser, que ela tem que estar 100% bem, né? Ela não pode ter nenhum tipo de
tristeza, ela não pode ter nenhum tipo de emoção contrária, porque, olha, ela criou, ela é mãe agora, né? É a coisa mais linda do mundo, então ela não pode sentir absolutamente nada. E nesse momento ela também esquece de se cuidar, porque ela tá tendo que cuidar de um outro ser. E aí é onde começa também, uma das possibilidades da pessoa começar a desenvolver algum tipo de ansiedade, algum tipo de depressão, porque o foco dela tá tanto em eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser uma boa profissional, lidar com tudo isso é uma estafa mental muito grande que ela não consegue olhar para a própria pessoa dela. Ela esquece também um pouco da identidade dela de mulher e ela não dá conta de tudo isso. E aí é onde pode ser que comecem a surgir alguns sintomas como esse. E, Bruna, falando especificamente, eu queria que a gente... Às vezes nós estamos, por exemplo, com mulheres que nos acompanham, às vezes nós estamos até mesmo passando e não sabemos. Existe, por exemplo, sintomas mapeados que a gente pode identificar que sinalizam uma depressão. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso primeiro, porque às vezes nós temos tantas mulheres que compartilham, assim, às vezes que tem muita oscilação, né? E tem aquele sentimento de ficar um pouco mais reclusa e tem dificuldade, né? De executar algumas funções e a gente, às vezes, acha que pode ser alguma coisa, como você falou, no hormonal, mas às vezes existem alguns que eu posso dizer, alguns alertas que a gente poderia, assim, prestar mais atenção ou dizer para a mulher, olha, se você está sentindo isso, pode ser um sinalizador. Isso. Quais seriam, assim, teria como você listar alguns, Bruna, para a gente? Com certeza, mas eu acho que é importante a gente entender que a gente não pode categorizar tudo. Padronizar, né? Sim, claro. Né? Porque hoje também foi muito estabelecido e a depressão hoje é algo que até às vezes é banalizado no sentido, tô depressiva, hoje eu acordei depressiva, hoje eu tô num mês depressivo. E não é bem assim. E não é bem assim. Se a gente tem que entender que depressão é uma doença. Mulheres, sim, depressão é uma doença. E ela precisa ser tratada e ela precisa ter um olhar de cuidado e de carinho para com isso. Mas sim, existem alguns sintomas que podem estar ali presentes. Mas outra coisa que é importante a gente entender é que para mim pode se manifestar de uma forma e para você pode se manifestar de outra. Então a depressão, existem várias possibilidades de sintomas que elas podem se manifestar em diferentes pessoas. Por isso que eu trago tanto a importância de, se você tá achando que alguma coisa tá fora do eixo, mulher, se você tá achando que tem alguma coisa com você que não tá normal, procure a ajuda de um profissional, porque eu acho que nada melhor do que um profissional para poder te dar um diagnóstico de sim, eu estou com depressão, não, eu estou talvez com os meus hormônios muito à flor da pele, eu preciso fazer uma reposição hormonal, algo do tipo. Mas sim, sintomas como instabilidade de humor, aquela dificuldade de conviver entre pessoas. Então, de repente, você era uma pessoa que era totalmente sociável, e de repente você já não quer mais participar das coisas. Você chora com muita facilidade, né? Então você percebe que as coisas, às vezes coisas pequenas, elas começam a te atingir, coisas que antigamente não te atingiam. Então são alguns alertas. Que são importantes da gente observar. Mas aí é onde eu trago o quanto é importante o autoconhecimento. Porque no momento que você se conhece, é o momento que você vai conseguir entender o que tem de errado com você. Porque se você nem você mesmo consegue entender o que é funcional e o que é disfuncional nos seus comportamentos, fica mais difícil de você conseguir identificar se tem alguma coisa errada. Então, eu acho que é importante esse autoconhecimento para você entender, isso aqui tá fora do eixo, isso aqui não. Isso aqui realmente tô no meu período aí de ficar menstruada, ou então aconteceu um fato que realmente eu não estava esperando, ou a carga tá muito pesada, mas peraí, eu consigo sozinha me levantar? É algo que tem muita repetitividade. São ciclos. Tem constância nesses tipos de sintoma? Então, existem alguns sintomas que eles precisam ocorrer por algum período de tempo específico que a gente possa caracterizar como depressão ou mesmo ansiedade, que também é importante a gente trazer, porque hoje a ansiedade é a doença do século. Sim. Né? As pessoas, elas têm tido muitas crises de ansiedade, mas muitas têm só tido a dificuldade de esperar o tempo. Né? As pessoas, hoje, elas não conseguem lidar com o que não está nas suas mãos. Você não consegue lidar com o que não tem controle. E isso gera muita ansiedade. Mas muitas vezes é apenas a dificuldade de você lidar com as situações. Então, por isso que eu volto a dizer como é importante, sim,
E vamos trazer para o lado espiritual também, porque a gente escuta muitas pessoas falando: mas você tem Deus, você é crente, você não precisa de ajuda. Gente, não é bem assim. O psicólogo, ele tá ali para ser um intermediador. Ele tá ali para ser uma pessoa que ele vai te ajudar, inclusive, a se entender. Esse processo que a gente falou ali no começo, o autoconhecimento, muitas vezes é o profissional que vai poder te ajudar a você descobrir a sua real identidade. Claro que é muito importante a gente descobrir a nossa real identidade em Cristo, mas às vezes você vai precisar de um profissional para poder te ajudar a encaixar algumas coisas que estavam fora, muitas vezes algumas coisas que aconteceram na tua vida que hoje elas não conseguem se encaixar muito no teu dia a dia. Então, é importante sim você tá vendo que você tá precisando de ajuda, que não está conseguindo lidar com muitas coisas sozinha, procura uma ajuda. Procura um profissional. E ele, junto contigo, ele pode te ajudar. Tá, estamos tendo ansiedade. Qual é o nível da ansiedade? Conseguimos controlar através das suas emoções, dos seus pensamentos, ou não? Já tá num nível mais preocupante, que tá causando algo muito grave em você, que a gente precisa encaminhar para um psiquiatra, para que precise tomar um remédio por um tempo. Porque, como eu disse no começo, existem fatores biológicos. Inclusive, podem existir questões em você que estão com falta de alguma coisa ou excesso de outra que estão te causando tudo isso. Interessante, né, Bruna, que todas essas informações que você tem trazido para nós, né, e é como você falou, é o mal do século e tem acometido majoritariamente mulheres. A gente sabe que, por mais que a gente, se você prestou atenção, tem alguns sinalizadores, né, algumas mudanças de comportamento, algumas coisas que se repetem, você pode ter atenção, mas a gente tem que lembrar que é uma doença um pouco silenciosa, né, Bruna? Ela é. Mas deixa eu só voltar em um aspecto que você disse agora. Sim, a grande maioria é em mulheres, mas eu acho que é importante também a gente trazer o quanto existe, sim, em homens e que muitas vezes os homens se calam. Eles não se permitem, porque também foi estabelecido esse papel sobre o homem de que ele precisa ser forte o tempo inteiro. Uau. E ele não pode chorar, e ele não pode ficar triste, e ele não pode sentir nada, né? Até porque quantas vezes você vê criações... se você chorar, você é uma marica. Você é um menininho. E já, além da questão emocional, já traz uma outra questão de gênero que ali no contexto não tem nada a ver, né? Elas misturam muito isso e elas nem entendem o que tudo isso pode causar na vida de uma pessoa. Então, eu acho só que é importante a gente ressaltar aqui, porque eu acho que também tem homens que nos assistem, que homens, vocês também podem estar precisando de ajuda. Homens, vocês também podem sentir que às vezes as coisas não estão tudo bem. E tá tudo bem você sentir e tá tudo bem você buscar ajuda. E tá bem você sinalizar isso, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso, porque os números, eles também são muito maiores nas mulheres, porque nos homens... Eles nem falam sobre isso. Né? Mas recapitula a pergunta que eu me perdi. E aí eu já estava, né, fazendo essa linha de pensamento do seguinte, de que é uma doença silenciosa. E muitas vezes a gente não pode, né, negligenciá-la, não podemos, assim, deixar, por exemplo, né, correr solto, que às vezes só a gente... fingir que tá tudo bem, fingir que tá tudo bem, não lidar com isso, e acaba que, por exemplo, é como você falou, né, existe uma repetição de ciclos e isso demanda um certo tempo. E a questão que eu vejo que tanto para homens como para mulheres, como você pontuou de forma muito pertinente, muitas vezes também é uma questão de orgulho. Muito. Né? Eu acredito que a palavra fala sobre o quão danoso é o orgulho. Na verdade, nós temos que falar um pouco sobre isso, porque a nossa falta de disponibilidade dessa vulnerabilidade que é real, talvez muitas vezes nós estamos... e aí eu quero deixar isso bem claro, porque não é ser vulnerável para todo mundo. A questão aqui não é essa. Saber aonde ser vulnerável. Né? E com quem? Porque, por exemplo, se você está passando por algumas questões, se você está lidando com alguns sentimentos conflituosos, por exemplo, até para você se aconselhar com alguém, muitas vezes nós temos, né, ciclo de amigos, e até dentro desse ciclo a gente tem que ter uma sabedoria para saber, por exemplo, se aquela pessoa vai ter... Se ela não tiver a ferramenta, se ela vai conseguir me ajudar de alguma forma, mas não se fechar... e achar que pode resolver tudo sozinho e que não
não gostaria que as pessoas acessassem essa fragilidade. Para mim, nosso maior modelo é Jesus, né? Tem uma passagem que me marca muito, que é quando ele recebe a notícia do falecimento de João Batista. Uhum. E ali, ele está no meio da multidão, as pessoas já estão ali, e ele tira um momento, ele vai sozinho, ele tem um tempo só. A gente não sabe o que aconteceu naquele tempo que ele tem só, que ele se afasta, mas a Bíblia fala que naquele dia ele nunca curou tanto como naquele momento. O que eu vejo nessa cena? Um Jesus que estava ali pronto para operar maravilhas e prodígios, mas ele recebe uma notícia que o impacta e ele não simplesmente finge que aquilo não o afetou e segue, não. Ele para. Ele para tudo. Ele tem um tempo para processar, né? Ele vai processar. Ele vai, acredito eu, chorar a dor da perda do seu primo. E ele tem um tempo lá. E ele está com Deus, ele se conecta com o Senhor e ele retorna. Quando ele retorna, não é que a dor ficou ali, mas ele conseguiu ter o tempo dele para processar o que estava acontecendo. E quando voltar, a Bíblia fala que dele saiu o poder. Sabe, Bruna, o que eu acredito é que muitas vezes a gente tem resistido em direção à cura. E uma coisa que eu entendo, porque eu vivi isso na minha alma. A cura que você vive dentro de você, o processo que você vence. Não que eu digo que vence tudo, mas existem algumas coisas que nós podemos vencer, nós podemos ir em direção a essa cura, a esse ambiente. Quando a gente volta mais forte. A gente volta e a gente pode ser, inclusive, uma ferramenta na vida de outras pessoas. Porque nós, naquela área, nós vencemos. A dor gera testemunho, né? A minha dor gera um testemunho. Com certeza. Então, esse exercício de parar, olhar para si, processar o que está sentindo, administrar, quer queira... Ali Jesus, ele conseguiu sozinho. Ele, Deus, né? Sozinho não, ele, Deus. Mas, às vezes, nós precisamos da ajuda de alguém, como você está falando, né? Mas você sabe que é interessante você trazer isso à tona, porque a época da pandemia foi uma época que isso aconteceu muito. Uhum. Porque as pessoas, elas foram obrigadas a lidar com as suas emoções. Porque o mundo parou, não tinha mais nada para fazer. Era você e você mesmo. Sim. Era você, as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos. E aí foi onde você se deparou com tudo aquilo e muitas pessoas começaram a surtar. Uhum. Porque elas nunca lidaram, aquilo tudo esteve sempre dentro delas. Sempre dentro. Mas não tinha tempo, né? Eles não tinham tempo para parar. Eles não tinham. As pessoas, elas viviam nesse mundo tão corrido. Viviam, não. Vivem. Porque tiveram várias pessoas que voltaram para essa rotina. Mas elas foram obrigadas a lidar com os próprios sentimentos. Tanto que o aumento do número de pessoas buscando terapia depois da pandemia ou durante a pandemia foi estrondoso, foi muito alto. Uhum. Por quê? Porque as pessoas, elas foram obrigadas a lidar consigo mesmas. Elas foram obrigadas a parar, que nem Jesus fez, lidar, processar tudo que está acontecendo. Muitas entenderam que, infelizmente, não conseguiriam sozinha e buscaram ajuda. Então, sim, esse tempo, ele é necessário. Não adianta você ficar lidando como se nada tivesse acontecido e ficar só jogando para depois. Ah, não, tá tudo bem, eu sou firme, eu sou forte, eu sou cristão e eu vou vivendo e eu vou levando e uma hora você vai ter que lidar com aquilo. E que seja... Não espere chegar num nível que você já não tá aguentando mais para poder ter que lidar com aquilo, sabe? Existe a possibilidade de você lidar quando você se depara com um problema. Então, peraí, eu estou passando por isso tudo agora. Como eu vou reagir a tudo isso? Porque isso é algo que eu trago muito pros meus pacientes na terapia. Sim. Problema na tua vida nunca vai deixar de existir. Eu acho que isso é muito importante da gente trazer. Você vai ter. Jesus, ele disse... Aflições, né? No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, tu vencerás. Mas vai ter dificuldade. É uma garantia, né? É uma garantia. Agora, o que vai Deus. determinar o teu futuro é a forma como você vai reagir com tudo isso. Então, muitas vezes, o processo terapêutico, ele vai unicamente te ensinar a lidar com essas emoções, para que você esteja preparado para quando vier algo, como você vai reagir e você vai lidar com isso. Sim. E, Bruna, é importante a gente entender que é por um período, né? É uma fase de orientação, é uma fase, né, de auxílio,
de guia, né? Uma espécie de guia, mas que, assim, existe, por exemplo, a previsibilidade alta. Você não vai entrar, né? A gente não pode entrar e se tornar dependente de uma outra pessoa, né? Fala como é isso, Bruna, a questão da alta, né? Como que funciona isso com as pessoas? Esses dias com o meu cunhado, porque ele falou que muitas vezes a sessão de terapia se torna um negócio e as pessoas, elas não querem que isso acabe. Sim. E eu falei pra ele, muito pelo contrário. Hoje, o tipo de terapia que tem existido e que tem dado muito mais certo no mercado são as terapias que elas são de curto prazo, que elas têm etapas para poder serem concluídas, para que você comece, para que você se regule emocionalmente, você entenda e você ganhe alta. O meu objetivo enquanto psicóloga, e eu falo isso para todos os meus pacientes, eu não quero te ver aqui por 3 anos comigo. Eu não quero te ver aqui por 2 anos. Eu quero que a gente possa ter um trabalho intenso, com qualidade, para que daqui a alguns meses, no máximo daqui a 1 ano, eu possa te dar uma terapia. Porque, infelizmente, tem te dar uma alta. te dar alta, desculpa. Porque, infelizmente, tem pessoas que usam a terapia como uma bengala para poder elas... E aí fica alimentando aquele ciclo de autocomiseração. Exatamente. E assim, ao invés de a gente caminhar para um plano de ação, de cura, né? Porque o plano de cura, por mais que a gente entenda que vão ser etapas, isso não tem como a gente estabelecer um tempo, mas existe um tempo médio. Mas existem ações, né? Existem etapas, acredito eu, que vão sendo realizadas junto com o paciente e vendo uma evolução, e vendo uma mudança, né? Com certeza. Na verdade, é esse o objetivo. Porque eu não vou te trazer para terapia. Você não vai começar a terapia para eu poder te ditar o que você vai fazer. Sim. E até porque, Tamires, é o que eu deixo claro. Você tá vindo pra terapia porque você quer mudança? Você tá vindo pra terapia porque você quer ver diferença na tua vida? Porque a ação, ela é toda tua. Eu vou ser uma auxiliadora, mas a ação, ela é toda sua. Ou então, seja, se você não tiver a ação, você não vai sair do lugar. E a gente volta nisso em tantas palavras que a gente tem escutado ultimamente sobre Deus tá ali, Ele vai te ajudar, Ele tá te cuidando, Ele tá te orientando. Só que quem vai ter que dar o passo é você. E dentro do processo terapêutico, ele não deixa de ser a mesma coisa. Então, você vem com um problema, a gente vai entrar em acordo de que essa é a atitude que precisa ser tomada para que haja melhora, só que quem vai ter que fazer vai ser você. A pessoa tem que querer, né, Bruna? Ela tem que querer. Tanto que pessoas, às vezes, mandam mensagem para mim. Esses dias eu recebi uma mensagem. Eu preciso que meu marido faça terapia. Eu falei, ele quer fazer ele terapia? Ele quer fazer terapia, sim. Porque eu não vou receber nenhum paciente no meu consultório que não queira, que relute, porque o trabalho é totalmente dele. 97% é o paciente que vai fazer e 3% do terapeuta. Então, se você não está ali predisposto a querer uma evoluir, mudança, uma cura, a mudar e a curar-se, não adianta nem você vir. Só que, infelizmente, a gente volta na questão de quantas pessoas não sabem nem viver sem aquele problema. Que aí é algo um pouco mais... que a gente traz um outro dia para poder a gente falar um pouquinho sobre isso. Com certeza. É muito importante que a pessoa esteja ciente de que vai precisar existir um movimento. E, Bruna, você falou 2 palavras aqui. Autoconhecimento e autorresponsabilidade. Eu acredito que nós estamos falando da doença do século e eu acredito que existe um comportamento que não é do século, não. Ele vem se arrastando e isso é algo que, desde pequena, sabe? Às vezes, quando acontecia uma brincadeira, eu e meu irmão, e a gente brigava e quando acontecia alguma coisa, eu sempre falava o que eu tinha feito, custasse o que não importava qual era a consequência, mas assim, o que eu fiz. Então, eu vou responder por isso. Eu assumo o que eu faço, eu assumo o que eu falo. E como a gente tem vivido no meio e cercado de pessoas que elas estão preocupadas, por exemplo, o outro vai buscar uma terapia, o outro vai procurar uma ajuda, o outro vai melhorar. O outro tem que mudar. O outro tem que mudar. E quando nós paramos de olhar para nós mesmos? Tem uma frase que eu vi e a Dor diz assim: a maior parte dos problemas que existem na sua vida não são outras pessoas que estão criando, é você mesma. Então, assim, e ficamos com essa trave nos nossos olhos, apontando sempre, né, o dedo para o próximo, ou para um esposo, ou para um filho, ou para alguém que está perto da gente, uma mãe, um amigo, e sempre dizendo o problema, olha o seu problema, busque ajuda e tal. E muitas vezes nós estamos
mergulhados nas nossas próprias mazelas, nas nossas próprias celeumas, e não paramos para olhar para nós mesmos. E aí, não nos conhecemos e nem assumimos a responsabilidade. E automaticamente não nos cuidamos, né? Transferimos. Porque é muito mais fácil o outro se cuidar, o outro fazer alguma coisa, do que eu mesma. É por isso que tem tanta gente que não busca terapia, porque sabe que no momento que buscar vai entender que o problema é em si. É em si. Uau! Né? Porque muita gente chega, inclusive, na terapia, porque o problema é o meu marido, que meu marido vai... Mas e o que você está fazendo em relação a tudo isso? Como você está reagindo a tudo isso? Interessante. E eu sempre tive... desde criança eu tenho esse perfil. E eu e Kevin, quando chegamos aqui nos Estados Unidos, nós passamos por uma longa temporada de aconselhamento. E eu me lembro que a gente teve a primeira sessão. Meu Deus! Jesus amado! Eu não sei como que escapou dali. Mas, quando eu fui para a segunda sessão, e eu me lembro que eu estava com o pastor que nessa sessão, eu acredito, se eu não me engano, eu ia fazer sozinha. E antes de começar a sessão, eu estava com ele e eu falei assim para esse pastor, um pastor amado, querido, que até hoje a gente tem contato. Eu falei para ele assim... hoje eu vou hoje sou eu, né? Hoje a gente vai conversar. Eu já entendi uma coisa. Ele, o que é que você já entendeu? Você entende as coisas muito rápido. Eu fiz, pelo que eu tô vendo, vai demorar para eu mudar mais do que o Kevin. Aí ele falou assim, por que você teve essa conclusão? Eu fiz assim, porque eu entendi, já na primeira sessão, que muitas coisas, por exemplo, que a gente estava tratando, ele se mostrou um pouco mais aberto, flexível àquilo, e eu já fiquei, tipo assim, ainda armada. E eu falei assim, então quer dizer que eu já entendi que eu vou demorar mais do que ele. Aí ele riu, ele fez assim, também não tire conclusões precipitadas. Eu fiz, eu tiro, porque eu já entendi. Ele fez assim, cada pessoa funciona de um jeito, tem o seu temperamento, tem a sua personalidade. Tem seu tempo. Tem o seu tempo. O que é que nós precisamos focar? É que sobretudo, estamos cuidando de você, estamos cuidando dele, mas estamos trabalhando juntos para que um casamento permaneça. Para que haja não só algo interno de vocês, mas como um só. Porque a partir do momento que vocês se casam, vocês se tornam um só. Que haja, de fato, um afinamento e uma harmonia que não vai existir do dia para a noite. É como você falou, as dificuldades, os problemas, eles vão sempre estar ali. Porque existiu um antes de só Tamires e um antes de só exato. Tamires. E às vezes as pessoas têm a dificuldade de entender isso e elas entram no relacionamento esquecendo disso. E não tendo o autoconhecimento suficiente para poder entrar em algo novo. Então, aquilo que você trouxe antes, te tira da zona de conforto. Sim. Se conhecer, te tira da tua zona de conforto. Buscar ajuda te tira da tua zona de conforto. Apontar pro outro não te tira da tua zona de conforto. Agora, quando você olha pra você, sim, é onde você vai ter que ter algum movimento, né? Peraí, aquela pessoa tá fazendo desse jeito, mas deixa eu tentar entender o porquê que aquela pessoa tá agindo daquele outro jeito. O que a minha atitude pode estar impactando na atitude do outro. E às vezes não é nenhuma ação, né? Às vezes tá só reagindo. A pessoa tá só reagindo. Porque às vezes a gente sempre parte pelo pressuposto de que nós não estamos fazendo nada. Mas, às vezes, a pessoa, na verdade, ela está reagindo a uma série de estímulos, a uma série de falas, a uma série de comportamentos que nós temos tido, né, Bruna? E a Bíblia, a palavra, ela nos convida a olhar para nós mesmos, né? Então, e aí eu já faço um link da questão. Eu ouvi que as pessoas que têm ansiedade é porque têm excesso de futuro. Estão muito preocupadas com o que está por vir, né? Com o que está por vir. Então, às vezes, você está com tudo certo na sua vida, mas existe aquela busca, aquela sede por saber algo que está... E não tem como a gente controlar isso. E aí deixamos de desfrutar do presente. Aí, por exemplo, lidamos com as questões do nosso passado, zeramos isso, estamos bem com isso, mas não conseguimos desfrutar do presente porque o nosso olhar está sempre no ano que vem, daqui a 5 anos, como se a gente pudesse prever, controlar. Fala um pouco mais de ansiedade agora, Bruna, para a gente ter uma noção. É exatamente isso que você trouxe, né? É um ditado popular, né? Que a depressão ela é o excesso de passado e a ansiedade ela é o excesso de futuro. E hoje tem sido a maior dificuldade das pessoas, porque realmente elas não
entendem que elas não podem controlar tudo. Porque elas querem ter o controle de tudo. E aí, no momento onde você entende que coisas vão acontecer e não vão estar nas suas mãos para poder resolver, é onde você começa a ter ansiedade. Porque, peraí, não vai sair do jeito que eu planejei. Porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Porque pode acontecer... Porque além de eu não poder controlar o tempo, as situações, eu não posso controlar o outro. Se eu tenho, às vezes, dificuldade de me controlar, como é que eu quero controlar a reação do outro? Se eu não consigo lidar nem com as minhas reações, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, por que eu acho que eu vou conseguir controlar o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro, como o outro, né, se comporta? E aí, onde gera ansiedade, porque eu tô aqui num relacionamento, ou eu estou no meu trabalho, ou eu estou no meu dia a dia, e o amanhã... eu planejei sair pra caminhar. Começou a chover. E aí, o que você faz? E aí, a ansiedade já tá lá, porque você já tinha planejado e aí deu errado, e aí já tudo já não funciona do jeito que você tinha previsto, e aí quando você vê, o seu dia todo acabou por conta de uma coisa pequena. Então, quando hoje as pessoas entendem que muitas coisas não estão debaixo do seu controle, é onde você consegue lidar melhor com as situações. Eu não tô te falando que nunca na tua vida você vai ter ansiedade, você vai ter medo, até porque se a gente trouxer pro lado funcional, isso tudo também é importante na nossa vida para que a gente possa reagir a algumas situações. Agora, o problema é quando isso começa a se tornar disfuncional. Quando tá ou te impedindo de fazer alguma coisa, ou te dá comportamentos repetitivos por conta daquilo. E tem casos, né, Bruna, que a ansiedade, ela tá num grau tão elevado que... você sente fisicamente, não é isso? Sim. Taquicardia, pressão arterial elevada. Síndrome do pânico, né? Que tá em alta também hoje. Muitas pessoas. Esses dias mesmo eu atendi um paciente que ele foi pra emergência, ele ficou 1 semana no hospital até ele ser diagnosticado, que ele, depois de fazer todas as baterias de exame, de que ele tava tendo uma síndrome do pânico. Porque são sintomas reais que você sente. Sente mesmo. São sintomas reais. E a pessoa, ela acha que ela tá morrendo, ela acha que ela vai ter um ataque cardíaco, ela acha que vai acontecer algo terrível com ela. E nesse caso, Bruna, quando a pessoa tá sentindo isso fisicamente, o que você deve ir para um hospital? O que você deve fazer? Tem como você autorregular isso? É o nosso objetivo. Então, você descobriu que você tem essa síndrome. Então, como que a gente vai fazer para poder a gente aprender a se autorregular? Talvez eu não vá lembrar agora de passo a passo, mas existe um exercício que se chama Acalme-se. Eu fiz um vídeo desse no meu Instagram. Se alguém tiver a possibilidade, tiver a curiosidade, porque eu acho que eu não vou lembrar todos os nomes do passo etapas, a passo, né? as etapas. Mas é mais ou menos assim. Primeiro, eu vou entender que eu tô tendo ansiedade. Estou tendo a crise. Eu vou aceitar que eu tô tendo a crise. Porque no momento que eu aceito que eu tô tendo a crise e que ela vai passar, porque toda crise ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Então, quando eu aceito que eu tô tendo ansiedade, eu já tiro um pouco desse peso de cima de mim do que vai acontecer segundo. E já não tem aquele pânico de tipo assim, eu não sei o que é que eu tô tendo. Eu não sei o que eu tô tendo. Eu estou tendo. Eu aceitei que eu tô tendo ansiedade. O que eu vou fazer depois? Eu vou lidar com aquilo que eu tô tendo. Então, eu vou aceitar, eu vou lidar. Como que eu vou lidar? Então, peraí. Eu vou observar, talvez, o que eu tenha no meu redor. Porque no momento que você também tira o foco da tua ansiedade, é o momento que você consegue reagir, ter outras reações da situação que você tá vivendo. Então, eu dou como exemplo isso. Eu tô dentro de um ambiente. Eu vou tentar procurar no ambiente novo que eu estou... algo que eu não tinha percebido. Você entende que eu tô tirando um foco do que eu tô vivendo do que ali, você tá sentindo. de todos os sintomas que eu tô sentindo. No momento que eu faço isso, eu já começo a baixar a minha ansiedade, os meus sintomas físicos, eles já começam a diminuir. Depois, eu vou lidar com aquilo que tá acontecendo, eu entendi que eu tô tendo, eu vou lidar com aquilo, eu vou tentar ter estratégias, eu vou entender que isso vai acontecer novamente, e pelo final, eu vou entender e eu vou me parabenizar porque eu passei por mais uma crise. Como eu disse, eu não sei todas as etapas, mas é um exercício muito interessante. Nós vamos pegar o link e deixar na descrição do episódio. Isso, que é uma técnica que se chama Acalme-se, porque é sobre isso. Primeiro, eu vou
entender? Então, é possível, Bruna. É possível. E esse é o nosso objetivo. Porque eu não quero ter uma pessoa que tenha a crise de ansiedade e vai sempre parar no hospital. Ela pode se autorregular. Eu não tô dizendo que você nunca mais vai ter a crise. Que isso pode acontecer. Existem, como a gente acabou de falar, fatores que você não vai poder controlar da tua vida, que podem trazer para você de volta essa crise. Mas e aí, como que você vai lidar com ela, o que vai determinar o teu futuro? E, inclusive, a tendência é, uma vez que você consegue passar por essa crise com um pouquinho mais de tranquilidade do que você lidou com a outra, a tendência é ela ir diminuindo. Até o momento que vai vir a ansiedade, você vai saber o que está acontecendo e ela já não vai mais te afetar da forma como ela te afetava antes. Uau, é um processo. É um processo. Só que como tudo na vida, e como a gente também tem escutado muito palavras sobre isso, é um processo e a gente precisa viver o processo. Não adianta eu querer fugir, Nem não resistir. adianta eu resistir, não adianta eu ter uma crise de ansiedade e eu já tentar correr para poder ir para um hospital, para poder resolver aquilo de imediato. Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Deixa eu viver esse processo. Ele tem um começo, ele tem um meio, mas ele tem um fim. E é importante eu saber que ele vai ter um fim. A crise está acontecendo, mas ela vai acabar. Como ela já acabou outras vezes. Como eu tive e eu não morri. Como eu tive e eu não tive um ataque cardíaco. Como eu tive e ninguém morreu ao meu redor. Porque existem várias formas de ter dela se manifestar, né? Dela se manifestar, não necessariamente só com você. Só com você. Às vezes você acha que alguma coisa vai acontecer no exterior, num ambiente, né, com outra pessoa que você ama. Ou mesmo algum evento catastrófico, enfim. Existem várias possibilidades. Mas no momento que você vive ela, você vive o processo que você tá tendo ela se torna mais fácil de lidar depois. Porque ela vai ter um fim. Porque ela vai ter um fim. Bruna, em relação a isso também, eu queria entrar... Se você poderia nos falar acerca de alguns hábitos. Eu tenho visto, e eu leio bastante sobre isso, o quanto que os nossos hábitos do dia a dia, eles podem potencializar, né? Os nossos gatilhos emocionais. E como que entra a questão da comparação? Porque as pessoas, elas têm passado cada vez mais tempo na rede social. Imagine, por exemplo, aí a gente cria uma cena, um cenário em que é o seguinte: existe uma pessoa que ela já não está se autoconhecendo bem, ela não tem noção, ela não está tendo controle das suas emoções, mas ela passa muito tempo, vive dentro de um ambiente, como, por exemplo, a rede social, que tem muita coisa positiva, mas também a gente sabe que se você não tiver sabedoria para estar ali, você vai começar a consumir muita coisa e acaba, por exemplo... você entrando numa esfera de muita comparação ou de idealizar a vida de outra pessoa e começar a comparar com o que você tem, e aí gera já uma insatisfação. E isso pode promover ansiedade, Bruna, na pessoa? Demais. Hoje, na verdade, é o que mais tem causado ansiedade nas pessoas. É o que a rede social, ela poderia ser uma ferramenta maravilhosa na vida das pessoas, mas elas têm sido muito destruidoras. Porque, venhamos e convenhamos, a realidade que se vive numa rede social, ela é uma realidade paralela. Ela não é uma realidade real. Porque a vida real que a gente vive no dia a dia, que existem problemas, que o nosso pneu fura, que o nosso cabelo não fica bonito o suficiente, que a gente acorda com uma ramela no olho, que a gente não acorda toda linda, maravilhosa, aí de repente você tá ali, você se depara com aquela realidade que a pessoa não tem problema financeiro, ela não tem problema de autoestima, ela não tem problema de nada, e aí você olha pra sua realidade e você vê, você ou tá desempregado, ou você não tem dinheiro nem para poder comprar um café para dentro da tua casa. Aí você se olha no espelho, você não tá bem o suficiente, porque também estabeleceram um padrão que se você não está dentro desse padrão, você não é bom o suficiente, então você é jogado para fora. Então isso causa, porque a pessoa ela fica nessa busca de tentar sempre fazer igual o que o outro tá fazendo. Porque se eu fizer igual ele, daí vai dar certo e a minha vida vai ser maravilhosa como a dele. E aí você entra nesse looping e quando você se percebe, porque aí você tá fazendo tudo que o outro faz e você não tá tendo o mesmo resultado. Por que você não tá tendo o mesmo resultado? Porque aquilo não é real. Porque aquilo não é palpável. Porque aquilo não existe. É inatingível. É inatingível. São padrões inatingíveis. Ai, aquelas mulheres com corpo maravilhoso, que não tem uma celulite. Dentro da rede social. Vai encontrar com ela pessoalmente. Aquelas mulheres que têm o neném hoje e amanhã já estão seca. Aí, quando você vai descobrir que futucaram lá, ela saiu do centro cirúrgico e já foi fazer uma plástica. Então, assim, essa comparação que a gente tem de uma vida real para uma vida fictícia
nos causa muita ansiedade, porque a gente fica nessa busca incessante de tentar fazer igual, repetir, e o resultado nunca vai ser o mesmo. E aí gera insatisfação. A insatisfação que gera ansiedade, que gera a vontade de tentar de novo, e aí que gera a frustração, a depressão porque você não tem. Não tem? E meu Deus. Aí, quando você vê, tá todo tomado. Coisa gigante. Por isso que hoje várias pessoas nas redes sociais têm se destacado por mostrar uma vida real, por mostrar uma realidade que não é só 100% boa, que não é mostrar uma realidade que é só tudo muito bem. Apesar de que mesmo essas pessoas ainda maqueiam muitas situações. Porque venhamos e convenhamos, Tamires, quando que você vai para suas redes sociais para você chorar? Para você dizer que você brigou com seu marido, que o seu marido não fez como deveria, ou que o seu filho foi mal educado. Não, você faz vídeo do seu filho fazendo uma coisa bonitinha. Claro. Você não faz o vídeo dele fazendo pirraça. Fazendo a birra. Você não faz o vídeo na hora que o seu marido tá sendo talvez mal educado, ou porque ele teve um dia ruim. Eu não sei pelo que aconteceu. Sim. O que você é um mostra? recorte, né? É sempre recortes. A tua vida é um recorte nas redes sociais. Você mostra só o que tem de bom. Mas existe o ruim. E aí as pessoas, elas acham, mas é só comigo? Só eu que tenho problema? Só eu que tenho dificuldade? A fulaninha ali tem uma vida tão boa, a fulaninha ali, a grama dela é tão verde e a minha tá tão descascada? Então, como que isso não vai gerar... E isso rouba, né, Bruna? A celebração do que você tem, a celebração da sua vida, da sua família. Você acaba deixando de ser grato, deixando de ser, por exemplo, feliz, contente com o que você tem, né? Eu me questiono muitas vezes como que Deus lá de cima ele fica olhando pra gente quando a gente tá reclamando de coisas às vezes tão pequenas. Uau. O que Deus deu o filho dele pra morrer por nós na cruz, pra gente reclamar que a gente tá com muita celulite. Uau. E eu tô trazendo isso pra minha vida pessoal. Quantas vezes eu fui insatisfeita, um dia eu volto no podcast pra dar um testemunho da minha vida. Sim. De como as redes sociais acabaram com a minha vida. De como eu vivia numa comparação de um protótipo perfeito que eu nunca ia atingir, porque aquilo não existe. E eu me coloquei muitas vezes em situações tenebrosas, mas enfim. Então, aquilo não existe. E por que eu quero atingir aquilo? Mas voltando, como é pra Deus? Ele saber que ele tá te dando saúde todo dia pra você levantar, pra você ir trabalhar, o fôlego de vida, e de repente você tá reclamando porque ou a fulaninha tem o peito maior do que e eu. você já começa o dia, nem olha para o Senhor, você olha para essas vidas, para essas pessoas. Sim. Você escolhe abrir os seus olhos e ver primeiro o que está acontecendo na vida do outro, ao invés de olhar para Jesus. Esses dias eu vi um vídeo sobre isso. Se nós cristãos, se a gente lidasse com a Bíblia da mesma forma que aquela rede social. Era no banheiro, escovando os dentes. Era acordar e a primeira coisa é pegar a Bíblia para ler. Era ir sentar para fazer as suas necessidades básicas e estar com a Bíblia na mão. Porque hoje, tudo que a gente faz é com o celular na mão. É olhando o que está acontecendo na vida do outro. Só que você entende também, Tamires, que no momento que eu olho para a vida do outro, eu não tenho tempo, às vezes, para olhar para a minha. Sim. E lidar com a minha vida. Então, é mais fácil também eu viver a vida do outro do que ter que viver a minha. Porque a minha é uma vida real. Uau. Bruna, a gente tá caminhando pro final e veio agora para mim, sabe, algo sobre ativismo, né? O quanto que a gente quer produzir, o quanto que a gente quer performar, o quanto que a gente quer aparentar, sabe? Plenitude em tudo que nós fazemos, nós somos bons, nós somos capacitados. E se você olhar para a vida de Jesus, Jesus nunca performou. Ele foi, né? Ele era. Jesus, ele tinha uma missão, ele tinha um tempo determinado para executar a sua missão. Muitas vezes ele passava, ele falava, ele fazia milagres, operava maravilhas. Mas, às vezes, nesse contexto, existiam pessoas que o chamavam de mentiroso, o chamavam de várias coisas. E ele sabia quem ele era. Ele não precisava provar nada para ele. Ele não precisava provar. E ele nem precisar, o valor dele não estava no que ele fazia. Por exemplo, muitas das vezes que ele curou, ele falava para a pessoa, não fale nada.
por exemplo, não existia em Jesus um desejo de se autopromover, de se mostrar, por exemplo, como a gente vê tantas pessoas hoje em dia, do começo ao final do dia, quantos que elas produziram durante o dia, quantos que elas fizeram, quanto que elas aconteceram. E onde está a contemplação? Onde está parar para olhar para Jesus, para entender que é melhor ser? É melhor ser. Vale muito mais a pena ser do que fazer. E viver uma vida onde Jesus é o centro. Eu acredito que o pastor recentemente citou algo que me marcou muito. Ele falou assim, imagina quando foi para Abrão. Sai da tua terra, da tua... Tipo assim, ele não sabia para onde ele ia. Era ele e Deus. Lidando com as suas emoções. E hoje nós temos facilitadores, nós temos profissionais que são instrumentos numa busca, né, para a nossa cura, para a nossa regulação. Mas existe um lugar, né, Bruna, que se ele ocupa nas nossas vidas, ele é capaz de todas as coisas. E ele é suficiente. E ele é suficiente. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer, sabe? O quanto ele é suficiente na nossa vida. O quanto ele pode ser o nosso cuidador principal, né? Só que a gente precisa deixar ele nos cuidar. E essa vida louca que a gente tem de tomar a rédea de tudo, a gente às vezes acaba saindo até disso, de não permitir que ele cuide, que ele faça do jeito dele, que ele coloque na direção certa, que ele nos mostre qual caminho seguir. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o meu papel de terapeuta, ele é muito importante. Eu creio, sim, que Deus, ele me capacitou para isso, que ele desenvolveu essa profissão para que eu possa ser um instrumento nas mãos dele, inclusive, para ajudar pessoas. Mas eu acho que o principal é isso. Se você tem a sua mente em Cristo, as coisas, elas vão começar a funcionar de uma forma melhor. Porque você entende que você deixou ali e ele vai cuidar. Ele vai fazer. A gente não confia tanto no nosso pai e na nossa mãe quando a gente é pequeno? Sim. No nosso cuidador. Né? Vamos trazer para a realidade de todas as pessoas, porque não é todo mundo que tá com o pai e com a mãe, né? Tem gente que também, às vezes, não teve. Mas vamos trazer para uma realidade de confiar num pai e numa mãe. Uma criança, ela se joga e ela não olha para nada. Ela só acontece porque ela confia que o pai, a mãe, o cuidador vai cuidar e vai proteger. E eu acho que a gente precisa trazer isso para nós, de ser um pouquinho criança nesse aspecto, de acreditar que ele vai nos segurar independente do tamanho do precipício que a gente tá caindo, né? Ele vai estar ali para nos segurar. Mas a gente tem que confiar. Porque se você só vai e cai mais ou menos, fica mais difícil da pessoa conseguir te segurar. Agora, quando você se joga, é o momento que você consegue ser segurado, que você consegue ser amparado. E no momento que você tem suficientemente ele dentro de você, como as coisas são preenchidas de uma forma diferente. E eu acho que dentro da terapia, a gente pode entender alguns lugares que estão vazios, que às vezes você nem sabe, mas que aí você descobre na terapia aqueles lugares de traumas, aqueles lugares de insatisfações, e aí é o momento que você vai agir e você vai colocar a presença dele ali em todos aqueles buraquinhos que foram causados na sua vida. E aí é onde você vai poder começar a buscar a tua cura. Porque ele tá ali, ele tá pronto. Ele tá com a mão dele, ele nunca tirou a mão dele pra poder te dar. Sempre tá estendida, né? Sempre tá estendida. A gente que tem dificuldade de pegar na mão. Uau. E buscar ajuda. Eu poderia ficar aqui mais horas, muito mais horas, mas não vamos parar por aqui. A Bruna estando aqui me deu um insight da gente desenvolver uma série sobre assuntos relacionados à saúde emocional. Nesse mês nós tivemos, né, o mês da mulher, então focamos um pouco mais na saúde feminina. Mas que tempo precioso, Bruno. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade, por você ser um instrumento, uma profissional que associou ciência à vida com Deus. E a gente sabe que em Deus nós temos todas as coisas, nós podemos todas as coisas. Amém. Um episódio que me emocionou, um episódio que me fez lembrar de muitos aspectos acerca do caminhar de Jesus e o que
eu encerro esse episódio deixando aqui para você, mulher e homem que está nos ouvindo. Existe um modelo, existe uma referência, existe um lugar onde a gente pode acessar a plenitude do que é ser verdadeiramente uma pessoa plena e saber a hora de pedir ajuda, saber a hora de reconhecer a sua própria limitação e saber que tudo é possível. E quando a gente faz com o Senhor, fica mais fácil ainda, né? Amém. E busque essa referência. Não busque as referências das redes sociais. Busque na palavra de Deus. Lá tem a resposta para tudo que você precisa. Não é nas redes sociais. Eu que agradeço a oportunidade. Eu espero que tenha sido um tempo valioso para você que está ouvindo. Eu espero que você possa refletir sobre as coisas que foram faladas aqui e, principalmente, que você possa entender que tá tudo bem, às vezes, precisar de ajuda. Que tá tudo bem você pedir ajuda. E que profissionais, assim como eu, estão aí, preparados para poder tentar te ajudar. É isso aí. E vamos encerrar com nossa frase, conceito que nunca casou tão bem com o episódio. Que sozinhos nós somos comuns, mas juntas nós somos mulheres extraordinárias.